Olá, esse próximo livro, Educação Soca, por uma revolução na educação embasada na dignidade da vida, de autoria de Daisaku Ikeda, editora Brasil Seikyo. É uma coletânea de discursos de Daisaku Ikeda sobre a educação de criação de valor, educação Soca. Criação de educação de valores humanos. Aqui nós temos o sumário. Temos a apresentação, essa apresentação eu vou ler, de Vitor Kazanjian Jr., decano da vida religiosa e espiritual do Wellesley College. E o prefácio também vou ler. O prefácio é por Daisaku Ikeda. Daí nós temos aqui sobre sistema educacional Soka, instituições educacionais em 7 países, introdução, John Dewey e Tsunesaburo Makiguchi, Confluências de Pensamentos e Ações. Parte 1, Revitalizando a Educação, a serviço das necessidades essenciais da educação, educação para a cidadania global, uma sincera defesa da reforma educacional, humanidade na educação, perspectivas sobre a virtude, uma verdadeira restauração da humanidade, árduos esforços para viver de forma criativa, a tradição da Universidade Soka. Na parte 2, aqui uma mensagem, mensagens, trechos de discursos e frases sobre educação. Depois vem as referências bibliográficas e as instituições Soka pelo mundo. Vou dar uma olhadinha nessas instituições Soka pelo mundo. Página 218. Então, instituições Soka pelo mundo, fundadas pelo Dr. Daisaku Ikeda, Colégio Soka de Ensino Fundamental 2, Ensino Médio de Tóquio, fundado em 1968, a Universidade Soka em Hachioji, Japão, fundada em 1971, Colégio Soka de Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio de Kansai, Osaka, Japão, fundado em 1973, Colégio Soka Infantil de Sapporo, em Hokkaido, fundada em 76, Colégio Soka de Ensino Fundamental 1 de Tóquio, fundado em 1978, Colégio Soka de Ensino Fundamental 1 de Kansai, fundado em 1982, Faculdade Feminina Soka do Japão, fundada em 1985, Colégio Soka Infantil de Hong Kong, fundado em 1992, Colégio Soka Infantil de Singapura, fundado em 1993, Colégio Soka Infantil da Malásia, fundado em 1994, Escola Soka do Brasil, fundado em 2001, hoje tem o Colégio Soka também, Ensino Fundamental, Infantil e Fundamental 1 e 2. Universidade Soka da América, em Aliso Viejo, Estados Unidos, fundado em 2001, Escola Infantil Felicidade Soka da Coreia, Seul, Coreia do Sul, fundado em 2008. Colégio Soka do Brasil, inclusão do ensino médio, São Paulo, inaugurado em 2017. Em 2001, no Escola Soka do Brasil, minha esposa e eu tivemos a oportunidade de estar presente na fundação. Então vamos ver aqui. A apresentação que eu vou ler aqui é de antes, temos a apresentação e temos o prefácio. Aqui tem a apresentação que eu vou ler, foi escrita por Vitor H. Kazanjian Jr., decano da vida religiosa e espiritual, co-diretor do programa de estudo sobre
sobre paz e justiça, cofundador e consultor sênior do projeto Educação como Transformação do Wellesley College. Então vamos ler. Apresentação. Um novo movimento educacional vem ganhando forma. Seu objetivo é renovar o papel integral da educação na criação de um mundo saudável e pacífico. Assim como afluentes independentes serpenteando diferentes montanhas topo abaixo, as correntes desse movimento emergiram em diferentes lugares e contextos sociais em todo o mundo. Recentemente, esses afluentes começaram a se fundir e a formar um rio, um único fluxo mundial que promete uma nova visão do papel da educação em capacitar indivíduos e moldar sociedades. Um importante afluente desse movimento é o trabalho de Daisaku Ikeda. Ele narra a história da educação Soka no Japão e interpreta para o mundo a sabedoria nela contida. Meu trabalho se concentra numa pequena faculdade de artes liberais, Wellesley College, no Nordeste dos Estados Unidos, e focaliza a busca de caminhos pelos quais as instituições de ensino superior possam proporcionar experiência educacional aos alunos, a fim de que desenvolvam uma compreensão mais profunda sobre si mesmos, os outros e o mundo, e apliquem esse aprendizado como cidadãos do mundo engajados. Há vários anos faço parte de um movimento nos Estados Unidos para descobrir em que aspectos a educação deixa a desejar com relação a esses ideais. Conforme nosso colega Parker Palmer escreve em To Know as We Are Known, conhecer como somos conhecidos, nossa esperança é rever a educação de um modo que resulte num profundo aprendizado ético, que auxilie o aluno a desenvolver a capacidade de se conectar. Isso se encontra no coração de uma vida ética. Foi nessas circunstâncias que, em 1998, vim a conhecer as obras de Daisaku Ikeda, por meio do texto de um de seus discursos intitulado O Importante é o Coração, proferido na Universidade de Pequim em 1990. São as pessoas que pavimentarão o caminho do futuro de nosso mundo, e não a influência maior no desenvolvimento de um indivíduo, que é a educação sólida e centrada no ser humano. O saber é a força primordial que constrói a sociedade e molda a era. Essa fonte nutre e desenvolve o potencial infinito latente em todos nós, direcionando nossa energia para a criação de valor. Quando li essas palavras pela primeira vez, percebi de imediato que esse homem, cujas palavras expressam de maneira tão poética as aspirações de todos que acreditam na educação como um processo transformacional, representa uma das principais correntes de pensamento que alimentam o rio da reforma educacional. Desde então, considero os textos do Sr. Ikeda uma fonte de grande sabedoria que desafiam as pessoas do mundo todo a examinar os valores que formam a base das próprias ações. Mais uma vez, nesta coletânea de discursos e propostas do Sr. Ikeda, somos brindados com uma série instigante e inspiradora de ensinamentos sobre os princípios da educação e suas possibilidades. Analisando o curso particular do movimento histórico e contemporâneo de reforma da educação japonesa, acredito que as presentes propostas do Sr. Ikeda enriquecerão o trabalho de educadores de todos os lugares. Seus discursos sobre tópicos como a busca da justiça e de valores humanos na educação
A criatividade no ensino e a educação para a cidadania global expressam os atuais debates filosóficos e práticos de grande importância entre educadores de todos os continentes. Extraindo citações de filósofos e poetas de todas as épocas e lugares, o Sr. Ikeda dá um novo sopro de vida à antiga visão da educação como força humana primordial para a libertação da humanidade, aplicando esses ensinos num contexto contemporâneo. Em seu discurso a serviço das necessidades essenciais da educação, o Sr. Ikeda aponta a crise na educação atual que deve ser enfrentada caso se deseje resgatar a herança deste antigo conceito. Portanto, o sistema educacional se converteu num mero mecanismo que serve a objetivos nacionais, políticos, militares, econômicos ou ideológicos. O propósito da educação é uma questão essencial ao se considerar o papel dela na criação de uma sociedade pacífica e justa. Para o Sr. Ikeda, esse propósito deve refletir os mais elevados ideais, tais como a sabedoria para perceber a inter-relação de todos os tipos de vida e ambiente, coragem para não temer nem negar diferenças, mas para respeitar e se esforçar em compreender pessoas de diferentes culturas e crescer por meio do contato com elas. A compaixão para cultivar uma empatia imaginativa que alcance além do ambiente ao nosso redor e se estenda a outras pessoas que sofrem em lugares distantes. Outro aspecto dos ensinamentos do Sr. Ikeda oferecidos nesse volume é a apresentação de uma perspectiva budista sobre a educação com base nos princípios da sabedoria, coragem e compaixão, os quais ele aprendeu com o primeiro presidente da Soka Gakkai, Tsunesaburo Makiguchi. Para os que ainda não conhecem o trabalho inovador de Makiguchi sobre a pedagogia de criação de valor, o Sr. Ikeda retrata de forma expressiva a vida e a obra desse grande reformador educacional japonês, revendo a vida de Makiguchi e oferecendo também uma análise profunda de sua filosofia educacional. O autor compartilha com o mundo os ensinos desse grande reformador. Em novembro de 2000, representando o projeto Educação como Transformação nos Estados Unidos, tive a honra de entregar ao Sr. Ikeda o prêmio inaugural Educação como Transformação. Essa distinção é concedida a líderes de organizações comunitárias, educacionais e religiosas dedicadas à edificação de um mundo mais pacífico e justo, por meio do compromisso de fazer com que o processo educacional reflita uma visão mais holística do aprendizado. Nesse aprendizado, a espiritualidade e a busca do pluralismo são vistas como partes essenciais para o desenvolvimento de comunidades globais de aprendizado e de cidadãos do mundo responsáveis. O prêmio contém estes dizeres: como presidente da Soka Gakkai Internacional, Daisaku Ikeda tem se empenhado para entender e erradicar as causas fundamentais do conflito e do sofrimento humano e para difundir os valores de paz e de respeito a todas as pessoas por meio da educação. Inspirado pelo fundador da Soka Gakkai, Tsunesaburo Makiguchi, e seu discípulo Josei Toda, o presidente Ikeda tem promovido a filosofia de criação de valor por meio de seu compromisso com a paz, a cultura e a educação, com o estabelecimento de um sistema educacional que forma pessoas de sabedoria e humanismo. O presidente Ikeda e a Soka Gakkai Internacional oferecem a perspectiva de um processo educacional em que a transformação do indivíduo transforma o mundo.
Se desejamos mudar nossos sistemas educacionais para que respondam melhor aos desafios que o mundo está apresentando à comunidade humana, devemos dar ouvido à sabedoria dos mestres em todo o globo, mestres como Daisaku Ikeda. Somente desse modo aplicaremos as propostas do mundo inteiro pela reforma educacional em nosso contexto local. Victor H. Kazanjian Jr., decano da vida religiosa e espiritual e co-diretor do programa de estudos sobre paz e justiça, cofundador e consultor sênior do projeto Educação como Transformação, Wellesley College. Então, aqui na apresentação, quando ele citou sobre a sabedoria para perceber a inter-relação de todos os tipos de vida e ambiente, a coragem para não temer nem negar diferenças, mas para respeitar e se esforçar em compreender pessoas de diferentes culturas e crescer por meio do contato com elas, e a compaixão para cultivar uma empatia imaginativa que alcance além do ambiente ao nosso redor e se estenda a outras pessoas que sofrem em lugares distantes. Então, fazem parte do discurso Educação para a Cidadania Global, que consta nesse livro, parte 1, 3. Vamos só ver esse parte 1, 3. Um discurso bem interessante. Educação para a Cidadania Global, página 119. Então, essa educação, esse discurso da Isaac Ikeda, Educação para a Cidadania Global, que ele começa com profunda emoção que hoje falo na universidade na qual lecionou o filósofo mundialmente conhecido John Dewey, o primeiro presidente da Soka Gakkai Sonesaburo Makiguchi, cujo pensamento norteia o espírito da fundação da Universidade Soka, menciona os ideais e o trabalho de Dewey com grande respeito em seu livro Soka Kyoiku Gaku Taikei, Sistema Pedagógico de Criação de Valor, publicado em 1930. Ele continua das experiências que eu próprio vivi durante a Segunda Guerra Mundial. Nasceram meu interesse e comprometimento com a educação. Meus 4 irmãos mais velhos foram recrutados e enviados para as frentes de batalha. O mais velho foi morto em combate na Birmânia, atual Myanmar. Nos 2 anos que se seguiram, após o término da guerra, meus 3 irmãos sobreviventes voltaram um após o outro. Vê-los em uniformes esfarrapados foi algo muito doloroso. Meus pais já eram idosos e me cortou o coração ver a dor e a tristeza estampadas no rosto deles. Da Isakeda continua: enquanto eu viver, jamais me esquecerei da repugnância e do ódio com que meu irmão mais velho, em licença de seu posto militar na China, descreveu as atrocidades inimagináveis que ele viu serem cometidas pelo exército japonês. Criei uma profunda aversão pela guerra, por sua crueldade, estupidez e desperdício. Em 1947, conheci Josei Toda, um educador extraordinário. Ele e seu mestre Makiguchi foram aprisionados por se oporem às guerras e às invasões japonesas. Makiguchi morreu na prisão. Toda, porém, conseguiu sobreviver aos 2 anos de encarceramento. Quando ouvi isso aos 19 anos, compreendi em meu coração que ali estava alguém que, por suas ações, merecia minha confiança. Decidi seguir Toda como meu mestre da vida. Josei Toda sempre defendeu com inabalável convicção a ideia de que a humanidade só poderia se libertar dos horrores da guerra, criando novas gerações de cidadãos imbuídos de profundo respeito pela dignidade da vida. Por essa razão, ele sempre deu prioridade máxima à educação. A educação é um privilégio que só os seres humanos possuem.
E é a fonte de inspiração que nos capacita a desenvolver nossa humanidade de forma plena e verdadeira e cumprir a missão de vida que temos com serenidade e confiança. Então, esse discurso aqui foi feito por Daisaku Ikeda na Faculdade de Pedagogia Teachers College da Universidade de Colômbia. Eu me lembre, foi em 1996. Depois de 96, 2006, 2016, que eu me lembre, foi feito na Universidade Soka, nos Estados Unidos. Foi feita uma conferência internacional de educadores comemorando 20 anos desse discurso como o discurso que mudou o mundo. Aqui nós temos fotos dos professores Makiguchi. E se nós formos ver, esse é Saburo Makiguchi, foi mestre de Josei Toda, que por sua vez mestre de Daisaku Ikeda. Aqui é no auditório da Universidade Soka do Japão. Eu tive a oportunidade de estar participando desse um evento nesse auditório em 1994, sentando mais ou menos aqui em cima. Daisaku Ikeda também estava sentado mais ou menos aqui na época. Nós tivemos a oportunidade de assistir um festival dos alunos estrangeiros da Universidade Soka, que foi feito aqui no palco. E aqui também teve um discurso, lembre de um presidente Auluen do Chile, que eu me lembre foi isso, Auluen, contando a história do Chile. Aqui nós temos faculdade, aqui toda a área da Universidade de Soka, em Hachioji. Tive a oportunidade de estar aqui também. Primeiro em 94, depois em 2014, depois em 2015. Aqui é a Universidade de Soka, Hachioji, Tóquio, Japão. Aqui tem os prédios de cada faculdade. Esse aqui é o mais novo. Eu me lembro aqui que foram plantados 100 mil pés de cerejeiras para receber os estudantes. Foi que Daisaku Ikeda, quando criou, quando fundou, plantou essas cerejeiras também. Foram plantadas, aqui tem então todo o sistema educacional Soka. Filosofia educacional do Sr. Makiguchi está atraindo atenção e sendo implementada no Brasil, nos Estados Unidos e em muitos outros países. E aonde quer que forem, encontrarão pessoas que se formaram pela educação Soka, atuando em vários campos. O Sr. Makiguchi triunfou, os mestres e discípulos Soka triunfaram. Isso me traz a maior alegria. Daisaku Ikeda. Aqui é a Universidade de Soka no Japão, Universidade da Soka da América, na Califórnia, mesmo Viejo. Aqui é a Faculdade Feminina, Soka do Japão. Colégio Soka Infantil de Sapporo, Japão. Aqui também eu tive a oportunidade de estar em 2014, Colégio Soka de Ensino Fundamental 1 de Kansai. Aqui tem o Colégio Soka de Ensino Fundamental 2 e Médio de Tóquio, Japão. Colégio Soka de Ensino Fundamental 1 de Tóquio, Japão. Colégio Infantil Felicidade Soka da Coreia, Coreia do Sul. Colégio Soka Infantil de Singapura. Colégio Soka Infantil do Brasil. Colégio Soka Infantil da Malásia.
Colégio Soka de Ensino Fundamental e Médio do Brasil. O Colégio Soka Infantil do Brasil fica lá próximo da Estação Santa Cruz. E o Colégio Soka de Ensino Fundamental e Médio fica na Avenida do Cursino, próximo do metrô Alto do Ipiranga. Colégio Soka de Ensino Fundamental 2 e Médio de Kansai, Japão. Colégio Soka Infantil de Hong Kong. Enfim, vamos ver. O prefácio por Daisaku Ikeda. Qual é o propósito fundamental da educação? Tsunesaburo Makiguchi, pai da educação Soka, Educação para a Criação de Valor, afirmou que é a felicidade do aluno. A educação existe para os jovens são o futuro. A educação deve encorajá-los a perceber o potencial precioso, inato e a manifestar sua personalidade singular com entusiasmo e vigor. Além disso, deve ensiná-los a defender a dignidade da vida para si e para os outros, de modo que conduzam uma existência de supremo valor para si e para a sociedade. Esses eram os ideais educacionais de Makiguchi. Educadores sérios que buscam a felicidade dos alunos, naturalmente os tratarão com confiança incondicional e respeito caloroso, em vez de dar-lhes instrução de cima. Conforme escreveu Ralph Waldo Emerson, o segredo da educação está no respeito ao aluno. Creio que um dos maiores problemas na educação moderna se encontra na tendência de perder de vista a felicidade dos alunos como seu propósito fundamental. Nascido em 1871, Tsunesaburo Makiguchi foi um educador benevolente e afetuoso que atuou durante vários anos como professor do ensino médio fundamental 1. Mais tarde tornou-se diretor de escola. Possuía muitas ideias originais e criativas em sua especialidade, a geografia. Foi também presidente fundador da Soka Gakkai, associação que proporcionou a combinação de suas teorias educacionais com a filosofia budista que ele conhecera numa idade já avançada. Durante a Segunda Guerra Mundial, Makiguchi opôs-se diretamente ao governo militar japonês por este violar a liberdade religiosa. Como resultado disso, foi preso e, aos 73 anos, morreu como um mártir por suas convicções inabaláveis. Makiguchi desenvolveu suas teorias educacionais de criação de valor com base na prática em sala de aula. Essas teorias alçaram voo quando ele as aliou ao estudo aprofundado e à prática devotada da filosofia budista de Nichiren Daishonin, que viveu no Japão do século XIII. Nichiren elucidou a dignidade inerente na vida compartilhada por todas as pessoas. Cultivava a firme convicção de que a humanidade como um todo poderia transcender quaisquer diferenças e alcançar um estado de felicidade indestrutível. A crença de Nichiren foi revolucionária, pois desafiou o poder do Estado feudal japonês, construído sobre um rígido sistema de classes sociais e um budismo predominante ligado ao governo. Por essa razão, Nichiren sofreu perseguições durante toda a vida. Encontrando perseguições semelhantes, Makiguchi reviveu o princípio budista de Nichiren de respeito à vida. Embora as autoridades militares o tenham oprimido e provocado a sua morte na prisão, não conseguiram destruir seu espírito. Seu discípulo Josei Toda manteve esses ideais e posteriormente tornou-se o segundo presidente da Soka Gakkai. Toda, um nato educador esplêndido, pôs em prática as teorias educacionais de Makiguchi, instituindo uma escola particular e desenvolvendo muitos talentos.
Um de seus alunos foi o Dr. Hajime Yamashita, importante autoridade em literatura alemã no Japão. Relembrando o tempo em que estudou sob a instrução de Toda, o Dr. Yamashita certa vez afirmou: o Sr. Toda ardia de paixão, uma paixão profunda e séria, um intenso fervor que eu quase podia sentir. Apesar de Toda ter sido preso juntamente com Makiguchi, ele sobreviveu e foi libertado da prisão ao término da guerra. Sozinho, Toda iniciou a educação das pessoas comuns por meio do diálogo. Diálogo vigoroso de pessoa a pessoa. Ele sabia muito bem que essa comunicação de vida a vida era o único caminho para prevenir a guerra e construir um firme alicerce para a paz. Como um dos alunos educados e encorajados pessoalmente por Josei Toda, aprendi muito com ele em diversos campos de estudo. Ele me confiou a tarefa de construir uma instituição de ensino para colocar em prática os ideais da educação Soka. O sistema educacional Soka, do jardim de infância à universidade, foi estabelecido por meu desejo, como discípulo, de concretizar o nobre sonho de educação compartilhado por ambos, Makiguchi e Toda. Makiguchi nunca pôs os pés fora do Japão. Suas teorias foram, portanto, formuladas no contexto do sistema educacional japonês de sua época. No entanto, as ideias dele são universais e atemporais, conforme o Dr. Dale M. Battle escreveu em seu livro Makiguchi, The Value Creator, Makiguchi, o Criador de Valor. No estudo das obras de educadores proféticos como Makiguchi, o educador contemporâneo pode obter discernimentos e compreensões valiosos que o auxiliarão nos esforços para proporcionar uma experiência educacional eficaz às crianças e aos jovens, que são e serão participantes numa comunidade pós-industrial global. Makiguchi não foi um excelente educador, refazendo, Makiguchi não só foi um excelente educador, como também um grande cidadão do mundo, muito à frente de seu tempo. Como participante na consolidação da filosofia educacional de Makiguchi na prática, tive várias oportunidades de conversar com os estudantes e compartilhar as experiências deles, tanto as agradáveis como as desagradáveis. Por meio desses diálogos realizados durante anos, acumulei certo discernimento sobre a educação e seus desafios futuros e tenho proferido palestras sobre esses temas. O presente livro constitui uma coletânea desses discursos, entre eles um que apresentei na Faculdade de Pedagogia Teachers College, na Universidade de Colômbia, ver parte 1.3. Espero que foi o que eu li agora há pouco, né? Espero que esta obra sirva como fonte de incentivo e de consulta não apenas para educadores, mas também para estudantes e pais. Em maio de 2001, o novo campus da Universidade Soka da América, Soka University of America, foi inaugurado numa paisagem pitoresca no condado de Orange, na Califórnia. Declarei que devotaria o resto de minha vida à causa da educação e continuo fiel a essa decisão. A educação é minha missão como sucessor dos ideais de Makiguchi e Toda. Além disso, acredito que a paz e a prosperidade da humanidade nos séculos vindouros só poderão ser construídas sobre a base da educação. Agora que entramos no século XXI, estou determinado a trabalhar de forma ainda mais séria e diligente em prol da educação. Daisaku Ikeda. Bom, eu espero que tenham apreciado conhecer, né, mais esse livro, Educação Soka. Aqui na contracapa está escrito: uma nova educação por um modo humano de viver. Uma nova e grandiosa filosofia de humanismo será o manancial de uma nova educação e cultura. Se educadores imbuídos de ardente devoção à educação humanística se empenharem
assídua incansavelmente em estudar e se autoaprimorar, fomentarão um impulso decisivo numa revolução educacional que iluminará o futuro com grande luz de esperança. A educação humanística fundamentada na dignidade da vida se transformará na corrente principal da educação no mundo todo. Daisaku Ikeda. E aqui também temos no verso da contracapa, aqui na orelha, declarei que devotaria o resto de minha vida à causa da educação e continuo fiel a essa decisão. A educação é minha missão. Agora que entramos no século XXI, estou determinado a trabalhar de forma ainda mais séria e diligente em prol da educação. Daisaku Ikeda. Aqui mostra a foto do campus da Universidade Soka da América, fundada pelo Dr. Ikeda. Então, dessa forma, quando é citado o Makiguchi aqui no livro, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Eu vou tentar abrir aqui no browser. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Aqui nós temos o site daisakuikeda.org. Tem a biografia, né? Tem várias informações de Daisaku Ikeda aqui. Que mais tem? Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas só para deixar para vocês conhecerem, aqui tem, para quem não conhece, aqui tem um site sobre Josei Toda, que é joseitoda.org. Várias informações de Josei Toda. E também temos aqui de Tsunesaburo Makiguchi, aliás, temakiguchi.org, do professor Makiguchi. Deixa eu ver, recursos, vamos ver o que temos aqui. Livros, entrevistas com Sadako Kaneko. Aqui, Sadako Kaneko. Makiguchi's daughter-in-law. Então ela foi a nora de Makiguchi. Nora de Makiguchi. Falando sobre sua vida, her life with the Makiguchi family, com a família Makiguchi, com o seu sogro, né? Father-in-law. A visão dele sobre educação Soka. E aqui também falando Tsunesaburo Makiguchi, né, quando ele foi preso, né, por crime de pensamento, né, por se opor ao governo, política governamental em tempos de guerra. Então, vamos ver o que ela fala. Eu vou colocar aqui, vamos ver se dá pra gente ver. Vamos ver primeiro esse. Vai sair o som. いや警察関係初めてでございましたんでね、ちょっと私家族みんな驚きました。あんまりにもね横暴な態度でこうテーブルの上に足を上げましてね、それで私が対談するんですね。で私の一言でどうでも自由になるってそういうことをねおっしゃって、玄関から入るとこう螺旋的なこう階段だったんですね。周りに結構人が警察の関係の人が立ってました。それでその中でね、決して心配することはないっておっしゃってね、で新人だけは怠ってはいけないっていう大きな声でね私に向かっておっしゃいました。でも本当にああいう中にいらしてもご自分の
そのお考え、今までの私たちに教えていただいた数々の教え通りにやはり貫かれていらっしゃいましたね。お手紙の中にいつもその自分がこういう中にいてもね、心次第で本当に地獄も極楽ねだっていうことを思いなされて、そのお手紙の中に書いていらっしゃいますが、もう本当にね、私は心打たれましたね。夕方電報が来た。父既得すぐ来いっていう電報でしてね、拘置所の看守のどういう方だか分かりませんけども、その方が応対に出てくださって、もうだいぶお体が弱ってるから病室の方へ移られたらいかがですかって勧めたっておっしゃるんですよ、その方が。それで、おぶって差し上げましょうかって言ったら、いやいやもったいないから歩いていきますってお一人で歩かれたんです。ちゃんと着替えされてんですね。もうきれいな下着を取り替えてました。洗濯した足袋も洗いたての足袋を履かれて、そして枕にこう休んでると枕の下にこちらからお出ししたお手紙がこう重ねて、私たちが行っても目につくようにきちっと枕の下にあったんですね。ここまでね、父はご自分の死というものはお分かりになっているのに、お手紙をきちっとね来たものに分かるように取っててくださったんだなって私はもう思いましてね。翌日6時頃ね亡くなられたっていうことで、本当に素晴らしいご様子でしたね。私はね、なんか辛いことやいろんなことに遭いますと、父の当時の様子をね思い出して、ここまで父は死を直前まで私にいろんな意味でね教えてくださったんだと感謝してます。ありがたいと思ってます。Aqui, depoimento depoimento da senhora Sadako Kaneko, nora do professor Makiguchi, fundador da Soka Gakkai. Tem um trecho que ela fala que ele... Bom, aqui todo em japonês, né, com legenda em inglês. Tem um trecho que ela fala, que me passou, eu vi rapidamente, que mesmo lá preso, Makiguchi preso, né, que é uma situação de inferno, né, estar preso, né, a alegria que se pode manifestar. É interessante que esse sentimento também de Nichiren Daishonin tem um livro chamado Abertura dos Olhos, aliás, é uma carta de Nichiren Daishonin chamada Abertura dos Olhos, Kaimokusho em japonês, é um dos principais escritos de Nichiren. E como nós vimos no prefácio, né, de Daisakueda, ele mostra as perseguições que Nichiren Daishonin sofreu na época, no século XIII, no período Kamakura, no Japão, e faz uma analogia também com o que Makiguchi passou na perseguição no período militar, em tempos de guerra, no Japão. E eu lembro que nessa carta Kaimokusho, Abertura dos Olhos, tem um livro de explanação que eu mostrei no primeiro vídeo dessa série, um livro cor laranja, e que é a explanação dessa carta por Daisakueda. E eu lembro que nessa explanação ele fala, quando Nichiren estava para ser decapitado, que acabou não sendo lá no Japão, né?
no século XIII, pelo governo militarista. Ele, assim, o estado de Nichiren Daishonin depois foi exilado para a Ilha de Sado, onde iriam criminosos, né? Ele foi tratado como um criminoso na época e da onde ninguém saía, e ele acabou depois saindo lá depois de 2 anos e pouco. Ele ficou de 1272 a 74 no Japão, né, na Ilha de Sado, exilado. Foi onde ele escreveu suas principais obras. E o Kaimokusho ele quis deixar registrado para os seus discípulos, né, para abrirem os olhos para a força que a vida de uma pessoa tem. Ele dando como exemplo a dele mesmo, da condição elevada de vida, mesmo diante da morte, né, que pretendiam decapitá-lo, mas a condição, o estado de vida elevado que ele conseguiu ficar mesmo nesse momento. É bem interessante. Ele fala observe, né, esses prodígios de Nichiren. E aqui Makiguchi, pelo que ela cita num trechinho, mesmo preso na prisão, ele também conseguiu sentir né, manteve esse estado de vida bem elevado. Vamos ver aqui o outro vídeo.昭和ね14年に私片付きましたから牧口へ。ですから昭和14年以降3月以降ですね、お供して行ったのが。ですからその結婚してから連れてっていただいた時にその席で話されていらしたんですね。それこそ小学校から大学までご自分が今研究している創価教育というのを根本としたその教育方針、教育をするためにはそういう学校が大学が欲しいと願ってるんだっていうことを言ってらして、戸田君僕の代ではできないけど戸田君の代で必ずできるんだよっていうことを言ってらっしゃいましたね。だけど戸田先生はご病気でね、残念ながら亡くなられましたけど、池田先生が全然ご存じないんですから、牧野先生一回も会ってないんですから、牧野先生のご意思をね戸田先生からもちろんお聞きになっていらっしゃると思いますけども、本当に池田先生が全てをねそれを実践してくださってる、実行してくださったっていうことは、だから現在もう本当にそれをね創価大学でそれを実施されてるんですから、皆さんねどんなにかお喜びだろうと思いますよ。だからもうお父さんにはもう本当にどんなにかね喜ばれてるかと思って、なんか父の顔が見えるよ本当に。お父さんは笑顔がとっても厳しい反面に笑顔がとってもいい笑顔なさいましたからね、思い出しますね本当。Bom, esse também falando dessa, porque pelo que eu assim também compreendi, ela fala que, através da legenda em inglês que deu para ver, que Josei Toda, que foi discípulo de Makiguchi, Makiguchi desejava que esse sistema, né, que essa educação de criação de valor, né, de valores humanos, pudesse ser criado, esse sistema educacional, e passou esse desejo, transmitiu, era o sonho dele, transmitiu para o seu discípulo Josei Toda. Porém, Josei Toda não conseguiu em vida, né, concluir, né, aliás, realizar isso. Mas ele conseguiu transmitir para o seu discípulo Daisaku Ikeda, né, esse sonho do seu mestre, que tinha já passado a ser do próprio Josei Toda. E o Daisaku Ikeda, então, fazendo desse sonho do seu próprio mestre Josei Toda, que era o sonho do próprio Makiguchi, conseguiu criar esse sistema educacional, e que a senhora Kaneko, ela diz assim que Sadako Kaneko, que imagina Makiguchi sorrindo, né? Felicidade ver que, né, como Daisaku Ikeda, mesmo sem conhecer Makiguchi, mas conseguiu com que
esse desejo, esse sonho, né, chegasse, né, ele sentisse, abraçasse e pudesse criar esse sistema educacional. Bom, eu espero que tenham apreciado. Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço.